Irmãos, vamos falar. Estar aqui de quinta-feira para mim é uma luta gigantesca. Eu não estou me justificando, não, porque eu sei que todo mundo tem sua demanda, todo mundo trabalha, todo mundo acorda cedo. Mas eu vou te falar, eu estou aqui com meus filhos, meu marido, mas se eu mostrar para vocês como ficou a casa, eu tive que escolher. Ficou parecendo que passou um furacão, mas gente, eu não estou exagerando, não. Tem bolacha até nos buracos da tomada. Meu Deus do céu, não deve ver para eu chegar. Aí eu vou ter que escolher ou colocar as crianças para dormir ou arrumar. Mas vai dar tudo certo, amém? Amém. Em nome de Jesus. Estou compartilhando com vocês, não reclamando não. Amém. Glória a Deus, eu tenho uns filhos maravilhosos, saúde. Não é verdade? Ai, ai. Irmãos, eu vou ler uma palavra muito conhecida. Todo mundo, vou falar que tem a obrigação de já ter lido essa palavra. Impossível ninguém ter lido. Eu tenho que ter lido, pelo amor de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que ler essa palavra. Essa palavra tem que ser a primeira que você tinha que lido. Tem várias versões dela, vou falar em Mateus, em Lucas, em João, mas eu vou ler a de Marcos, amém? Está em Marcos 16, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Em Marcos 16. Como ela é uma palavra muito conhecida, eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu. Eu vou ler só a partir do versículo 14. Então, essa palavra aqui vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Quando Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus e encontrou ele vazio, a pedra já estava removida, e ela encontrou os anjos lá dentro, encontrou Jesus. E aí, no versículo 14, vai falar sobre a aparição que Jesus fez aos seus discípulos. Amém? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. E censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém? Aqui nessa palavra está falando sobre a ressurreição de Jesus, como eu disse. E esse trecho que eu li aqui especificamente vai falar sobre a aparição de Jesus aos seus 11 discípulos. E logo de cara, Jesus já vai dar uma repreensão. Porque vocês estão duvidando, pelo amor de Deus. Vocês precisaram ver que eu estou aqui, né? Tomé foi lá, quis tocar na mão de Jesus. E então Jesus ressuscita já dando uma bronca no pessoal. E aí eu comecei a meditar nessa palavra. E na verdade eu já estava meditando nela há um tempo. E até falei com o Anderson, falei, poxa, eu tenho uma palavra, mas eu não sei se é para mim, se é para me compartilhar, se é só para minha pessoa em específico. Eu falei, Senhor, me dá um direcionamento, se é para me levar essa palavra ou não. E o Senhor colocou paz no meu coração para me trazer. Usou a vida do meu esposo, vou falar, vai lá, ministrou no meu coração, que era para trazer, eu fiquei em paz. Então eu decidi compartilhar com vocês. E sobre essa palavra eu estava refletindo como nós estamos hoje, né? No geral, estou dizendo, não só em específico, mas a Igreja de Cristo, todos nós. Nós estamos vivendo em uma fase, em uma geração de cansados, sobrecarregados, sobre tudo, gente. Vivendo uma geração onde só esperando a morte chegar ou só esperando Jesus voltar. Uma geração onde nós estamos nos preocupando com nós mesmos, né? Nós estamos num momento de egocentrismo muito grande.
Eu sou nova, mas eu também não sou tão... Quer dizer, eu não sou velha, mas eu também não sou tão nova assim. E eu consigo fazer um comparativo de tempos atrás com o que nós estamos vivendo agora. E antes, claro que tinha tudo isso, tinha cansaço, tinha pessoas sobrecarregadas, tinha sim. Só que você via pessoas mais dispostas, pessoas com mais fervor, pessoas realmente ansiando pela volta de Jesus. E hoje nós nos encontramos num momento de egocêntricos, orgulhosos, murmuradores, questionadores, julgadores, e eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando no geral. Se você for ver por aí, é no geral que nós estamos vivendo isso. E eu comecei a refletir a isso e eu falei, poxa Deus, é verdade mesmo, né? Meu Deus do céu, eu reclamo o tempo inteiro. Senhor, tira de mim a murmuração. Mas a gente vive tão cansados, sobrecarregados com o dia a dia, nos momentos, com a situação, com fulano, ciclano, que a gente passa o tempo inteiro assim, no ego. Sou eu. Porque quando a gente reclama de algo que nos aflige. A gente não reclama do fulano, né? Cara, o fulano está sobrecarregado, a gente também está assim. Nós reclamamos de algo que nos frustra, de algo que nos incomoda, não de algo que incomoda o nosso viver. Então nós estamos o quê? No centro de nós mesmos. E o Senhor tem falado muito em meu coração referente a isso, de nós estarmos no nosso centro. Eu me coloquei como centro. E o Senhor tem chamado muita atenção assim, nos pequenos detalhes. Eu tenho falado, Senhor, ministra mais no meu coração. O que eu preciso aprender referente a isso? Referente a isso. E aí, aqui, nós vamos falar sobre... Com licença. Então, levanta o papai, por favor. E aqui, nessa palavra, eu comecei a ler e eu falei, poxa Deus, essa palavra é muito normal. Não é que é normal. É tipo assim, é tão óbvio, né? A ressurreição de Jesus. E aí, Jesus me fez ver, gente, a palavra em todos os evangelhos. Eu li Mateus, eu li em Lucas, eu li em Marcos, eu li tudo. E o Senhor me colocou a um trecho que fala sobre o versículo 15, que vai falar: E disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa palavra ficou martelando em meu coração. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí agora todo mundo fala, ide pregai o evangelho. É uma coisa que todo mundo já... Quem nunca ouviu essa palavra? Vai, prega Jesus. Vai lá, proclama a glória de Jesus. Eu falei, Senhor, já é difícil procurar uma palavra. O Senhor me dá um versículo assim, muito, todo mundo já falou tudo. Eu vou falar mais o quê? E o Senhor começou a ministrar em meu coração e falou referente a isso, né? Às vezes nós estamos tão no centro de nós mesmos que nós esquecemos desse pedido que Jesus fez a nós. Nós aceitamos de Jesus, nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário, nós buscamos Ele de todo o coração, mas a parte do id está ficando meio assim, será que eu estou realmente indo e pregar o Evangelho? Aí eu falei, tá, então você vai lá e falar. Mas o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, não é só ir você ir falar, Jesus é bom, Jesus é perfeito, porque as nossas ações, elas vão falar bem mais do que a nossa palavra. Eu posso estar aqui falando de Jesus e eu não pregar Jesus com a minha pessoa, com o modo que eu falo com meus irmãos, com o modo que eu trato os meus familiares. E aí eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, Deus. E é tão assim que quando, no tempos atrás, os outros profetas, eles anunciaram João Batista, né? Eles foram lá e anunciaram João Batista como o que viria para anteceder o Messias, e falaram sobre João Batista, e João Batista veio e anunciou Jesus. E ficou anunciando Jesus, e ele foi a voz que clamou no deserto, independente da situação, independente do que as pessoas olhavam para ele. E ele foi aquela voz que clamou a Jesus. E quando Jesus ele veio e se cumpriu aquilo que João Batista disse, aquilo que os outros profetas anunciaram, Jesus viria, Jesus veio, se cumpriu a palavra do que aqueles
os profetas haviam dito, do que João Batista havia dito. E Jesus cumpriu, e Jesus veio e pregou sobre rendição, pregou sobre arrependimento, pregou sobre deixar a nossa cruz e servir a Ele, ele pregou sobre salvação, ele pregou sobre arrependimento, e se cumpriu aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele cumpriu o propósito dele. Só que Deus, ele é grandioso, ele poderia ter separado uma outra pessoa e falar assim, ó, agora eu morri, né, vou com o Pai, agora eu vou separar outro profeta, entendeu, usado por Deus, que vai ficar anunciando a minha volta para todo canto. Ele poderia fazer isso, ele poderia levantar outro João Batista para anunciar a volta dele, mas não. Ele chamou os seus amigos. Ele chamou os seus amigos. Em Mateus, cadê? Deixa eu ver aqui para mim, não vou esquecer. Mateus não. Em João 15, ele vai falar sobre a videira. Ele vai colocar que Jesus é a videira e que nós somos os ramos. E o Senhor diz e deixa o mandamento para nós. Ele reafirma o mandamento que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos nos compadecer. E o Senhor fala, vocês são os meus amigos. Então, antes de Jesus aqui falar o vídeo, o Senhor já chamou eles de amigos. Então, o Senhor poderia separar outra pessoa. O Senhor poderia, sim, levantar um outro João Batista para anunciar a volta dele, mas ele chamou os seus amigos. Ele não falou para a multidão, ele não chegou à multidão e falou, ei, multidão, vocês viram que eu morri, entendeu? Agora vocês vão lá e falam que vocês escutaram, que vocês viram. Não, ele chamou os amigos dele. Ele viu os 11 amigos dele e falou assim, agora vocês idem e pregai, falam que vocês viram. Em João vai falar que ele pediu para Pedro apacentar suas ovelhas. Ele perguntou se você me ama, Pedro. Então você vai lá e você vai falar do meu amor. Então ele convocou os amigos dele. Foram as pessoas que são chegadas a ele. Não foram qualquer pessoa. Jesus mesmo disse isso. Vocês são os meus amigos. Vocês não são mais chamados de servos. Eu chamo vocês de meus amigos. O Senhor disse isso para eles. Eu vou falar assim, mas eu não estava naquela época. Você é amigo de Jesus, tá? Pode falar. Então o Senhor, ele convoca os amigos dele para anunciar a volta dele. Ele poderia, gente, chamar João Batista, foi um cara muito legal, entendeu? Grossinho, mas foi legal. E anunciou. Ele poderia levantar um ser específico, um dia, por todo mundo falar. Porque todo mundo ouvia falar de João Batista. Mas ele escolheu os amigos dele para anunciar a volta dele. Glória a Deus. Só que é muito engraçado que, se você vai folheando, você vai encontrando as peças do quebra-cabeça e você vai falando assim, então tá, eu sou amigo de Jesus, eu vou lá e pregar o Evangelho. Só que não é só ser amigo de Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Para ser amigo de Jesus, o Senhor declarou quem como amigo deles? Os discípulos. Aí você fala, tá, então eu sou discípulo de Jesus. Mas para ser discípulo de Jesus, precisa de um bocadinho de coisa. Jesus mesmo vai falar em Mateus 6, 16, 24. Se você que quiser vir até mim, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que deixar suas coisas para trás. Você vai ter que deixar mãe, pai, filho, entendeu? Seus afazeres, sua empresa. Você vai ter que deixar tudo e me seguir para você ser um discípulo de Jesus. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus pede o tempo inteiro para as pessoas que querem seguir Ele abrir mão de alguma coisa, para ceder aquilo que gosta, aquilo que está no seu coração. Então a gente pode olhar e falar assim, tá bom, Carol, mas eu me enquadro então nisso aí, tá tudo bem. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou amigo de Jesus porque eu neguei isso, neguei aquilo outro, estou aqui fazendo a obra de Deus, sou amigo do Pai porque eu estou assim com Ele. E o Senhor vem e nos compara com a videira, a figueira também, aqui em Mateus vai falar, em Marcos vai falar sobre a figueira. Ele nos compara com uma árvore, que Ele é a árvore, nós somos os ramos, Deus é o agricultor, e que nós devemos produzir frutos. Nós devemos produzir. E para que serve um fruto, gente? Para comer, certo? Se um fruto fica na árvore e passa do tempo dele, o que acontece com o fruto? Apodrece.
que o Senhor me pediu. Eu tenho que dar para essas pessoas, porque é como se fosse uma cadeira alimentar, entendeu? Eu tenho um fruto, mas dentro desse fruto, ele tem uma semente. Seja ela dentro da semente, seja ela o talinho dela, mas ela tem uma semente. Aí quando eu transfiro, aquilo vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai produzindo e vai produzindo. E aí o Senhor coloca, não é que coloca algumas condições, Ele nos mostra como realmente deve ser. Porque não é só você vir e você aqui falar de Jesus. Porque é muito fácil falar de Jesus, porque até, gente, Satanás fala de Jesus. Ele conhece isso aqui. Ele sabe quem é o Salvador, ele sabe quem é. Então, falar de Jesus, falar eu falo de Jesus, é muito simples, é muito fácil. Se você estudar aqui, até um ateu que estuda a Bíblia de capa a capa, ele consegue falar de Jesus, ele consegue. Mas o que vai nos diferenciar de uma pessoa que fala e de você é a intimidade que nós vamos ter em Cristo. Porque não fala que Jesus viu a figueira cheia de flores, de figo, é figueira, né? Cheia de folhas, o seu ramo, e aparentemente aos olhos dele, uau, está cheio de fruto, vou me alimentar. E quando Jesus chegou perto disso, não tinha um fruto sequer, e o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Porque o que vale? Eu tenho aparência, e se eu não tenho, para realmente dar. Porque aí eu fico gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Aí vem um necessitado, quer esse Jesus. O que eu vou dar para esse necessitado? Se eu só estou falando de Jesus, mas eu não tenho Jesus. Porque nós só vamos ter Jesus se nós estivermos conectados à árvore, ao ramo verdadeiro que é Jesus. Aí sim nós vamos frutificar, senão nós vamos ser só belas não, né? Porque aqui vai falar que não serve para nada, vai ser queimado. Nem para enfeitar a árvore serve, o agricultor vai lá e vai tirar e vai lançar fora lá para o fogo. Então o que o Senhor tem colocado em meu coração é verdadeiramente isso. Nós entendemos, às vezes a gente está aqui e você fala, eu entendi tudo isso. Igual, eu entendo tudo isso. Eu entendo. Jesus morreu na cruz, eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que Ele veio aqui na terra, Ele fez milagres e maravilhas, eu acredito em Deus. Eu sou cristã, eu acredito em Jesus Cristo. Só que o Senhor deixou bem claro aqui. Se vocês são os meus amigos, façam o que eu estou falando. Ele não falou nem faça, ele fala, obedeça. Faça o que eu estou mandando vocês fazerem. Amem uns aos outros, preguem uns aos outros, apacentem. Porque a gente está, volta àquilo que eu estava falando, nós estamos vivendo onde nós estamos pensando em nós mesmos. Senhor, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E eu incluo nesse meio também. Onde a gente só requer a nossa vontade, mas nós esquecemos do próximo. Nós estamos vivendo um momento assim, eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo o que é para mim fazer, eu vou fazer, quem quiser vir, vem, quem quiser vir, que falta só lançar a pessoa no inferno. Né? E o Senhor fala, não. O Senhor vai, vocês acreditam nisso? Vocês viram agora, né? Que sou eu que estou aqui. Então agora vai e fala para todo mundo que vocês viram. Vai lá e anuncia. Seja a voz que clama no deserto, seja a voz que clama na sua casa, seja a voz que clama no seu trabalho, na sua vizinhança. Glória a Deus. Que possamos ser João Batista dessa geração. Aleluia. Que nós possamos literalmente fazer aquilo que o Senhor nos mandou sem olhar muito para o próximo, no sentido de vou fazer só não olhar para o próximo, senão fica muito contraditório no que eu estou dizendo. É claro, olhar para o próximo sim, mas não se importar com os julgamentos. Porque se a gente ler aqui, João Batista não teve uma morte muito legal. Não foi gloriosa a morte dele, não teve uma estátua para poder lembrar dele, tudo bonitinho, com uma pedra legalzinha, não. Ele foi decepado, ele perdeu a cabeça por amor a Jesus, por anunciar aquilo que tinha que ser feito. Não estou falando que ninguém que vai morrer perdendo a cabeça, não, pelo amor de Deus. Mas se for preciso. Mas se for preciso, para anunciar a vinda realmente de Jesus.
Porque a gente, às vezes, está vivendo como num momento onde nós acostumamos com a promessa, né? Passa tanto tempo que a gente acostuma com a promessa. Jesus vai voltar, então beleza, eu vou aqui, eu vou orar, eu vou ler minha Bíblia, eu vou buscar, eu vou fazer meu devocional, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas tudo ao nosso redor está tipo assim, calma, você fala assim, mas cara, não tem mais jeito, o Senhor prometeu isso mesmo, os últimos dias teria briga, teria isso, teria aquilo outro. Amém, irmão, é verdade, a palavra do Senhor vai se cumprir. Só que não devemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, mesmo que o cenário não seja tão favorável assim. Porque, estou até conversando com o Anderson, realmente não é fácil você falar de Jesus hoje. Hoje nós estamos vivendo no liberalismo, onde literalmente falar de Jesus é você colocar literalmente sua cabeça assim na forca para o pessoal cortar. Então está cada vez mais difícil de você falar realmente de Jesus hoje. Só que nós não devemos nos importar com isso. Nós não devemos olhar para isso. Aí nós devemos sair um pouco de nós mesmos e olhar mais para o próximo. Porque aqui, não que seja fácil estar aqui, não é? É bem difícil, gente, para quem o coração está aqui, ó, acelerado. Não é fácil estar aqui, mas é fácil pregar em quatro paredes com as pessoas que me amam, com as pessoas me amam, né, irmãos? Que as pessoas convivem comigo, com as pessoas que me acham legalzinha, entendeu? Porque convivem comigo, né, amor? Que me acham legal. É fácil. O difícil é a gente ir lá naquele nosso irmão, cabeça dura, do nosso serviço, e falar, mano, Jesus te ama e ele existe sim, entendeu? E falar, Jesus morreu na cruz para te salvar. E a gente fazer isso, entendeu? É a gente ser aquele doido da rua que às vezes fala, do nada a pessoa fala, Jesus te ama. Aí você fala, meu Deus, que doido. Não, que certo que ele está de anunciar o amor de Jesus mesmo, de anunciar as boas novas. E anunciar as boas novas não significa que nós vamos passar a mão em pecado, irmãos. Porque Jesus, ele denunciava o pecado. Ele denunciava aquilo que estava de errado, ele falava aquilo que estava de errado, mas ele falava em amor. E ele falava ao pecado, não ao pecador, não à pessoa que estava cometendo o ato do pecado. Então, Jesus, ele veio para literalmente deixar o rastro para a gente só seguir. Ele veio literalmente para nos salvar, para que hoje nós possamos ter vida e para que a gente pudesse seguir os passos dele. E ele fala, ide e pregar o Evangelho. Ide e seja o ramo verdadeiro, com frutos para dar para as pessoas. Porque não adianta a gente só falar, a gente tem que dar. Então, foi isso que o Senhor colocou em meu coração. Se Jesus, ele provou o seu amor por nós, morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. Foi um ato de amor assim gigantesco. E a nossa prova de amor a Jesus é anunciar a sua vinda e amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós queremos, eu amo Jesus, então abra sua boca e fale de Jesus. Você ama Jesus? Então grita para o canto. Seja o João Batista em nome de Jesus essa noite. Que nós possamos literalmente ser a voz que grita lá no deserto. Aí eu até falei assim, Jesus, o Senhor vai ter que me dar uma estratégia, porque eu não saio de casa. Eu estou em casa. Trabalho em casa. Eu só venho para a igreja que já conhece você já. Então eu vou ter que ter uma estratégia para poder falar, porque nem na rua eu saio, irmão. Eu fico assim no portão, hora, eu estou nem que resolve. Nem no portão sai, mas Senhor, eu vou precisar de uma estratégia para gritar seu nome, ser a voz e pelo nome do deserto, porque... Mas eu tenho os meus filhos, amém? Então que nós possamos verdadeiramente sermos frutos do Senhor. Estarmos conectados com Ele. Porque em Mateus 5 também vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos isso. E eu estava pesquisando referente ao sal, eu achei tão bacana que às vezes as pessoas falam assim, o sal só serve para apurar o tempero, né, para dar gosto na comida. Mas o sal ele serve também para preservar o alimento, para conservar o lugar, aquela comida, para não estragar rápido. Às vezes a pessoa coloca carne para não estragar, coloca sal, ele não estraga. Então, além de dar um saborzinho,
Ele mantém a constância naquele negócio. Então, nós possamos verdadeiramente ser o sal da terra e a luz do mundo e buscar da palavra do Senhor, igual diz lá em Salmo 119, 105, que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra do Senhor ilumina os meus passos, os meus caminhos, para que eu seja luz, ilumine o meu irmão que está do lado, que está um pouco apagadinho. Amém? Então, que hoje nós possamos sair dessa palavra. Acho que foi rápido, né? Mas que nós possamos sair verdadeiramente com essa palavra. De anunciar verdadeiramente. Mas antes de sair gritando por aí, às quatro cantos, vamos analisar nossas vidas. Estamos conectados à árvore? Estamos sendo um ramo conectado com a árvore? Estamos gerando frutos? Porque nós precisamos gerar esses frutos. Jesus mesmo diz: vocês precisam gerar frutos. Então, vamos analisar nossas vidas. Estou conectado à árvore? Estou gerando fruto? Estou sendo discípulo de Jesus? Ou melhor, estou sendo amigo de Jesus? Eu tenho a luz do Senhor iluminando meus pés, nos meus caminhos? Se está ok, irmão, vai e anuncia as boas novas. Vai e alimente quem precisa. Vá e só vai, porque a semente ela não termina, igual eu disse, não vai acabar. A gente dá, é outra fruta que vai gerando, é outra semente que vai plantando, vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo, assim até que Jesus volte. Amém? Jesus poderia escolher qualquer pessoa para anunciar a sua volta. Qualquer um. Mas ele olhou e escolheu os seus amigos. E o Senhor nos escolhe hoje também, como amigos dele, para anunciar as boas novas. Não vamos deixar com que o egocentrismo e com os medos, as aflições, o nosso orgulho, faça com que a gente pare nessa parte, porque às vezes a gente está contigo no Senhor, a gente está lá, né, para a igreja, estou servindo, estou buscando a palavra, estou aqui pregando, estou fazendo as coisas de Deus, mas quando chega na hora de dar fruto, a gente fala: não vou falar nada, deixa. E o nosso fruto está apodrecendo, então não deixe que o seu fruto apodreça hoje. Alimente, amém? Seja amigo de Jesus e alimente o próximo e vamos cumprir o mandamento que Ele reafirmou e que Ele deixou para nós: amar uns aos outros, olhar o próximo com amor, com compaixão, assim como Jesus nos olha também. E sair um pouco de cena, né? Um pouco do centro, colocar Jesus como centro, e Ele vai direcionar os nossos passos, Ele vai direcionar as pessoas, Ele vai direcionar a forma que nós devemos fazer, porque é claro, irmãos, que tem chamado, tem pessoas que são evangelistas, que vão realmente para o campo, tem os que são missionários, tem os que são pastores, mas o Senhor não falou aqui, os evangelistas vão lá e vão anunciar, tá? Ou os missionários vão lá e vão anunciar, que os meus amigos vão, ide. Amém? Então que nós possamos hoje nos firmar os nossos passos em Jesus. Se a gente está com o caminho um pouquinho caído, joga água aí, vai jogando, faz um remendo, porque minha mãe fazia nas plantinhas, tem um remendo, né, que ela coloca assim, enrolava com a corda para grudar de novo, né? Essas suas mães que planta a planta aí, que faz negócio de planta, ela amarrava uma cordinha na planta até que o cabinho dela se juntasse de novo, criasse a raiz de novo para não morrer a planta. Então, se o seu cabinho está um pouco aí soltinho, pega uma cordinha, dá uma amarradinha, vai jogando casca de banana, casca de batata, para poder pegar firmeza nessa sua raiz e ela voltar a colar de novo na árvore, amém? Nós possamos sair daqui com essa palavra, que nós somos amigos de Jesus e que nós somos João Batista dessa geração, amém? E que nós não podemos deixar que as circunstâncias nos paralise e calem a nossa boca, né? O mundo está como está, mas nós devemos fazer a nossa parte, independente se um dia a gente vai perder a sua cabeça. Amém? Amém. Glória a Deus.
pé em nome de Jesus. Levanta os braços assim, ó, dá uma esticada aí. Eita Deus, quem está cansado? Glória a Deus. Obrigado, Carolzinha. Deus abençoe. É interessante, irmãos, essa proposta de Jesus sobre as sementes. Me lembro que em julho de 2019 eu estava participando de um retiro. Uma pessoa usada por Deus, ela chegou assim para mim e falou assim: estende sua mão. Eu fiz assim. Aí ele falou assim: há muitas sementes sobre a sua mão. Só que existe um lugar específico para que essas sementes sejam liberadas. 2019, estamos em 2024. 5 anos. Deus, Ele sustenta aquilo que Ele nos dá. Estende a sua mão assim. Você consegue ver sementes de Deus aí? Consegue? Consegue? Dentro daquilo que Deus te deu como ofício? Glória a Deus. Na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. Agora, quantas sementes, presta atenção, quantas sementes que ele não semeou e se perdeu pelo caminho? Quantas? Só à beira do caminho ficou a maior parte das sementes que foi semeada. Mas ainda assim, ele perseverou. Ele podia ter lançado as sementes na beira do caminho e falar assim: ah, mas ninguém pegou, então vamos deixar para lá. Não, ele foi seguindo. Jogou no meio das pedras, jogou no meio dos espinhos. Pouco resultado ele viu de forma imediata. Mas aquelas sementes foram sendo plantadas, semeadas, e no tempo certo elas frutificaram. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Da minha família, de 8 pessoas, eu fui o primeiro a entregar a minha vida para Jesus. Ajoelhado no pé da cama, me rendi ao Senhor. Daquele dia em diante passei a buscar. Quando foi o dia do meu batismo, não tinha ninguém do meu lado para dizer assim: pô, Fábio, parabéns, cara, você se batizou. Mas aquilo que Deus plantou no teu coração, aquilo que Deus planta em nosso coração, como foi pregado aqui, tem poder de frutificar. Às vezes você olha para dentro da sua casa e diz assim: meu pai não serve a Deus, ou minha mãe, ou meu irmão, meu tio, meu primo, meu parente. Mas algo está sendo semeado. Eu postei um vídeo ontem de um corte aqui de pregação, vídeo simples lá no status do WhatsApp. Postei quando foi umas 8 e pouco, uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim: pastor, pelo amor de Deus, me manda esse vídeo que você acabou de postar. Porque essa palavra animou o meu dia. E eu precisava ouvir isso. Olha, irmãos, a gente só pega e faz o quê? Joga lá e esquece. Para a gente, às vezes, tipo assim: não, é só um louvor que eu mandei para fulano, não é só um versículo que eu mandei para Beltrano, não, é só uma boa ação que eu fiz. Não, irmãos, isso são sementes. São sementes que estão sendo liberadas, sementes que estão sendo plantadas, e elas darão fruto. Porque aquele que semeia, semeia a palavra. Só isso. Nossa palavra. Existem sementes, fecha os teus olhos. Existem sementes de Deus que estão nas tuas mãos. Aleluia. Para uma pessoa específica, para uma família específica, para um povo específico. Podem se passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, não importa. Essas sementes estão na tua vida, amém, no teu coração, ela está sobre a sua vida. Amém. Então a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite é uma palavra de perseverança. Continua como meu amigo, continua como meu discípulo, continua. Deixe que o Espírito Santo conclua a obra, porque quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é orar, é clamar, é colocar diante do Senhor e semear. Semeia primeiro com a tua vida, depois você usa a palavra.
Então dê um exemplo, de forma simples. A gente não precisa espiritualizar. É num bom dia, é num cumprimento, é numa ação, é numa oferta, é numa entrega, é numa visita, é numa mensagem, é numa conversa. De forma muito simples, Deus vai colocar palavras na tua boca, porque está escrito, Jesus ele nos disse, não se preocupe com aquilo que você vai precisar dizer, porque na hora exata, o Espírito de Deus falará por você. Então somente encha o teu coração da palavra de Deus. A palavra é a semente. Encha o teu espírito da palavra de Deus e semeia. Usa o status do seu WhatsApp. Se você tem rede social, usa as suas redes sociais. Se existe um amigo, um parente seu que você perceber que está passando por uma situação difícil, envie um versículo, deixa que o Espírito nas nossas vidas para que a sua igreja se torne uma palavra que possa alimentar o seu espírito e ele se levantar e dizer essa uma palavra que possa alimentar o seu espírito e ele se levantar e dizer essa palavra é a palavra que Deus nos dá, esse espírito de ousadia, de intrepidez, para que de uma semeada ela vai frutificar a 30, a 60, ela é viva e ela tem uma eficácia, ela produz resultados. Por isso nos dá, Senhor, dessa força, meu Deus, para que a gente possa colocar a mão no nosso alforje, que é a palavra, essa Bíblia, Senhor, nos encher da semente, e aonde for necessário, onde o Teu Espírito nos enviar, que a Tua palavra seja liberada através das nossas